receber o amigo e a autoridade que o senhor foi e é ainda aqui na nossa associação. Boa tarde, seja bem-vindo e também, né, comemorando juntos esses 49 anos da Aspra, né, que o senhor teve uma parcela de contribuição muito grande nesse processo. Não, Sérgio, muito obrigado. E, sem sombra de dúvida, é um som que ecoa bem aos meus ouvidos, é o Subtenente Ulisses. Eu gosto de ouvir isso. Gosto muito. Muitos anos, não é verdade? Muitos anos, sem dúvida. Como os nossos ouvintes estão ligados aí, no mês de abril, né, Henrique, nós fizemos várias entrevistas e estamos encerrando essa série de entrevistas com Ulisses, porque quem melhor do que ele para falar da história dos 49 anos, né, da nossa querida Aspra. Então, nós já podemos começar o bate-papo, Henrique? Claro, à vontade, Raquel. Muito bem. Então, nós estamos aqui com José Ulisses da Silva, 6º presidente da Aspra e eterno presidente, porque não tem ex-presidente da Aspra, são todos presidentes, do sócio mais novo ao sócio mais antigo. Então, Ulisses, me fala um pouquinho como é que você conheceu o trabalho da Aspra. Eu conheci o trabalho da Aspra junto com a Aspra, né? E qual foi o ano para o nosso querido aí que está entrando, nossos queridos policiais que estão entrando na PM? Vamos só situar a data. Porque eu cheguei aqui junto com ela, né? Eu participei da fundação dessa instituição. Em 67. 1967. Sou um dos signatários, né, nós chamávamos na época de livrão, né? Associávamos através de um livro. Deve estar aí. Nem computador era livro. Não, o computador era talvez um sonho, ficção, né? Ficção, né? Era ficção. Então, quer dizer, eu tenho de Aspra exatamente a idade dela, né? 49 anos, comemorando junto com ela. Não fica rindo muito não, Sérgio. E realmente isso, para mim, é um motivo de orgulho até, né? Para ter participado da fundação dessa instituição e depois ter sido presidente dela. Eu acho que, de alguma maneira, eu fiz como se diz, eu fiz o máximo que eu pude, né? Dei o que eu tinha de melhor, né, em prol do desenvolvimento dessa associação. E eu não posso deixar de perguntar, porque o ano de 67 era um ano onde o militarismo estava em alta. Como é que foi isso, né? Criar uma associação em meio a um clima que o Brasil vivia um clima conturbado. Olha, o clima do Brasil era um clima ditatorial, não é? Uhum. E eu digo de coração de não boas memórias. Eu sou mais republicano, eu sou mais democrata. Então, vamos deixar o lado político. Mas a gente vivia um regime dentro da própria Polícia Militar, que era um regime muito forte. Nós tínhamos um regulamento que era o regulamento do Exército, chamava-se RDE. Era um regulamento muito rígido. Que fique no passado. Que fique no passado, exatamente. Então, mas como eu disse, eu sempre tive um espírito mais republicano, eu sempre via alguma possibilidade, sim. E nós encontramos resistência, sim, por parte, né, do comando da época, que eles achavam que os sargentos não podiam reunir. Passava de 2 militares reunidos, já era motim. Já era motim, exatamente. Não é? Eu nasci em 67, tá, Henrique? Não vivi, não, mas eu peguei em 87 essa fase ainda. Mas só que na época nós conseguimos alguns padrinhos. Eu me lembro de alguns. Eu era jovem terceiro sargento. Eu não fazia parte ainda, assim, vamos dizer assim, de um escalão mais alto a nível de subtenentes e sargentos. Eu era um terceiro sargento recém-formado, mas eu gostava de movimentos, gostava de reunir, então eu fui me engajando nesse movimento. E me lembro da luta dos nossos primeiros companheiros, e lembro com saudade, né, do nosso primeiro presidente, José Maria Malta de Mello, que batalhou, né, para concretização desse sonho. E conseguimos alguns padrinhos, dentro de alguns coronéis. Eu destaco o coronel Doro, que nos ajudou muito. Talvez pelo fato, se não me engano, se não me falha a memória, alguém vai ficando velho e a memória começa a falhar, né, Raquel? Porque é muita coisa para colocar, tem que dar um espaço, né, Henrique, na memória. Se não me falha a memória, o coronel Doro, né, tinha como pai um sargento. Então ele achou justa a nossa causa e nos ajudou muito na época. Sim. Então conseguimos formar esse clube, chamava-se Clube dos Sargentos. Sim. Era um clube restrito, destinado a atividades apenas sociais. A
Aspro está ou era um outro local que você se reuniu ou no lugar que desce? Não, a sede foi essa aqui mesmo. Sempre foi, né? Mas só que não era o espaço que tem hoje, era um espaço bem mais restrito. Eram poucas salas. Baseava-se, ou melhor, resumia-se no salão, que nós temos lá em cima, no salão de festa e mais nada. Porque aqui, antes de nós fundarmos ou criarmos o Clube dos Sargentos, era o salão de festa do Clube dos Oficiais, era aqui. Com a mudança deles para o Prado, aí vagou esse salão, ficou aqui. Era um salão bem decorado, um salão, né, romântico. Isso. Retrô. Retrô, exatamente, é a palavra. Então, aqui nós tivemos, né, a nossa sede. E a partir daí foi conseguindo mais um espaço, uma sala daqui, uma sala dali. Vagou esse espaço de baixo, nós estamos daqui hoje. Né? Devagar e sempre. Exatamente. Então, nós evoluímos e crescemos realmente aqui nesse espaço. Sim. Então, a nossa história começa realmente aqui, na Rua Alves Maciel 108. E alguém, assim, o comando via mais como um clube social, para realizar festas, comemorações. E o comando não assustou quando vocês vieram com essa ideia, com esse objetivo? O comando da época? Na realidade, o comando não recomendava, ele exigia, né, que fosse assim. Não é? Que não nos era dado o direito de manifestar. E essa situação perdurou até 1989. Sim. Quando eu consegui, né, ser eleito presidente aqui. Então, de 67 até essa época, nós funcionávamos simplesmente como uma entidade, um clube... recreativo, né? Nem tão recreativo, porque a única coisa que nós tínhamos era o salão, nós não tínhamos outro espaço de recreação. Então, resumia, tem um salão de festa, e anos depois, 6 ou 7 anos após, construíram-se uma sauna. Né, que é no famosa espaço, até hoje. Famosa até hoje, só que ela era num espaço que hoje nem onde funciona a secretaria ali hoje. A recepção, aliás, né, nem se compara. Mas então, na realidade, eu não vou dizer que era recreativo, não era. Era um salão de dança e mais nada. Sim. Resumia-se a isso. Então, a partir de 89, quando eu tive a honra realmente e me deram a responsabilidade de dirigir isso aqui, eu vim com uma proposta de mudança. Tá? E tive também assim, a felicidade de encontrar... Você já era reformado, não, né? Não, estava nativa. Estava nativa. Qual que era a graduação? Eu era subtenente. Já era subtenente. Uhum. Então, vim com essa proposta e tive a felicidade de encontrar companheiros com ideias arejadas, ideias novas, que me ajudaram muito. Né, que eu não posso deixar de destacar, entre esses novos companheiros, de Mendes Arejado, o nosso amigo subtenente Gonzaga, né, nosso deputado hoje. Isso, com certeza. Me ajudou muito e foi de extrema importância, foi fundamental para o nosso desenvolvimento. Para passar de clube à associação. Isso aí foi uma transição mais longa, porque não era tão fácil, porque a gente tinha realmente resistência. E a associação presumia-se, né, como é hoje, a representatividade. Sim. E a Polícia Militar sempre ela teve essa divisão de oficiais e praças. Sim. E tinha aquela cultura que praça não podia pensar. Só executar. Só executar. Nós tínhamos que ser simplesmente executores. Então, não nos era permitido pensar. Sim. Então, não vamos enumerar aqui quantas coisas já ouvi dentro de quartel. Isso aí não vem ao caso, isso é para se fazer folheto depois, isso, fazer folhetinho, um livro, fazer né? um livro. Isso. Que coisas absurdas que se ouvia dentro de quartel pelo fato de você ser praça. E tinha também uma outra cultura. Você era praça, soldado, cabo, sargento, sei lá o que fosse. Se você fizesse um curso oficial, de repente, como num plim-plim, você virava inteligente. Aí você já podia falar, você já podia ter voz. Isso prevaleceu na nossa corporação durante muito tempo. Então, um dos meus objetivos era mostrar que isso era mito, utópico, né? Era mito, que isso não existia, que você podia pensar como sargento. Sim. Podia ter voz. Então, nós trabalhamos em cima disso.
buscamos politizar um pouco o nosso pessoal, né? E os praças, como é que eles receberam isso? Era cultura. Quando vocês começaram a querer mudar, Não, tinha eles apoiaram, ficaram com medo, assustados? medo, né? Medo. A maioria mostrava medo, mostrava assustado. Mas nós não fizemos assim, não foi assim um rompimento traumático que fizemos com o comando, não. Foi uma coisa gradativa. Nós trabalhamos a mentalidade da pessoa. Esclarecimentos, fizemos aqui vários seminários, promovemos aqui, se não me engano, em 1990, eu assumi em 89, foi em 90, o primeiro seminário de formação política e cidadania. Que bacana. Mas foi um susto, né? Eu Ainda me mais lembro essa até palavra hoje. cidadania, Sim, né? a palavra cidadania assustava muita gente. Porque durante muito tempo teve uma cultura dentro da Polícia Militar que todo mundo que pensasse diferente era comunista. É verdade. Né? E hoje você vê que, anos depois que o muro de Berlim caiu, tem pessoa que nem insiste em ver nas redes sociais todo dia aí, falar em comunismo. Comunismo hoje, gente, é passado, é mito, isso aí não existe. Não Muita é? gente fala, às vezes não sabe nem o significado, né, Ulisses? Fala Com certeza. que vai na crista da onda. Fala Senso por causa da comum. crista da onda, Senso exatamente. Então insistem nisso. Uma coisa que é assustante. Nós ainda temos pessoas que pensam assim. E até Mas- jovens, né? Jovens, porque são Alienados, elevados né? a isso, são massificados, não é? Então é complicado. Mas então nós começamos essa abertura com um seminário sobre formação política. Tivemos uma boa participação, alguns receosos, mas a partir daí nós fomos desenvolvendo como que eu diria, essa consciência, né, que o policial ele tem que ser correto, ele tem que ser rígido, ele tem que ser tudo, mas pode ser cidadão. Ele é, em primeiro lugar, um Em cidadão. primeiro lugar, é um ser humano que está exatamente. ali vestindo uma farda, como qualquer outro, um motorista, um médico. Né? Exatamente. O- Inclusive, sim. Pode. Me aconteceu um fato interessante num quartel uma vez, que eu aleguei para um aspirante. Ele me perguntou, mas que direito que você tem de falar isso? Eu falei com ele assim, porque eu sou cidadão brasileiro. E ele me disse, quem falou que você é cidadão brasileiro? E eu falei com ele assim, olha, foi... Não podíamos votar. Não, sim. Eu falei com ele assim, foi exigência número 1 que me fizeram quando eu entrei para a Polícia Militar. Ser cidadão brasileiro nato ou naturalizado. Então, eu... Está no edital. Tá, exatamente. Estava está no edital. Então, eu sou cidadão brasileiro. Né? Ainda, antes de a gente vir para cá, ainda no pátio quartel, porque eu reivindiquei um direito. Então, se tinha essa cultura, que praça realmente era elemento de execução e mais nada. Ele não podia pensar, ele não podia decidir. Né? Se ele tomasse uma decisão, até mesmo na área operacional, na rua, ele podia tomar uma decisão. Se fosse uma decisão muito certa, a sociedade tinha que ser tomada, ele ainda era advertido, porque ele não tinha, que ele não devia ter tomado a decisão. Ou então dar honra para outro, né? Exatamente. Mas são coisas que a gente sabe que isso é da própria história, na própria cultura da Polícia Militar, da origem dela, não é? Que a gente adotava um modelo, se não me engano, um modelo prussiano, né? Aquele exército de rigidez, né? Que eles falavam um modelo prussiano. Então a gente era usado como guarda pretoriana. Né? Então, mas até tomarmos consciência que a polícia tinha que ser cidadã, estava além disso. né? Então a gente tinha que enxergar além desses horizontes. Sim. Então foi isso que nós fizemos, buscamos fazer, quer dizer, abrir esses horizontes para os nossos companheiros, que nós não era simplesmente esperar fazer um curso de oficial para se tornar inteligente, como num passo de mágica, né? Existia uma subcultura antigamente que para ser inteligente tinha que ser oficial, né? Aliás, só os você estava inteligentes no eram batalhão oficiais. nessa época, né, quando a pessoa falou isso, né? Eu estava acompanhando aqui o raciocínio do senhor e anteriormente eu estava conversando com um sócio antigo, que um dos fundadores da Aspra, se não me engano, Zé Luzia. Sim. Zé Luzia, a gente estava conversando recentemente, há pouco tempo atrás, sobre isso, quando da ideia do surgimento da Aspra, né, que na época ela
ela surgiu como Clube dos Subtenentes e Sargentos, né? Exato. E depois disso houve a feliz ideia, né, que é uma iniciativa que partiu do subtenente Gonzaga, eu acho que teve uma participação do senhor também, na época de se tornar uma associação de praças para tanto cabos e soldados terem direito a serem associados à ASPRA. Com a fundação, a criação do Clube dos Subtenentes e Sargentos, aquilo ali já deve ter acendido uma preocupação muito grande a nível de comando, qual que seria a postura. Tinha o caráter inicial apenas do lazer ou outros vínculos enquanto associação? Olha, na realidade teve uma fase anterior a essa aí, da Associação de Praças. Com o advento da polícia feminina, na época se chamava Polícia Feminina, né? As PFEM, Polícia Feminina. Com o advento do ingresso da mulher na Polícia Militar, houve uma mudança no quadro. Porque a primeira turma, não sei se a segunda também, elas já foram selecionadas direto para um curso para saírem formadas como sargentos. Então, o que ocorreu? Onde um ambiente que tem homem e mulher, existe uma atração natural. Sem dúvida. Isso é normal. Previsto, é previsto. Isso é previsto. É previsto, né? Isso é muito natural. Então, ocorreram vários casamentos. Sargento com soldado, soldado com sargento. Isso é muito natural, com oficiais. Uma coisa muito natural. E antes da gente falar em associação de praças, nós fizemos uma abertura para que o cabo e o soldado pudessem ser associados à nossa entidade. Exatamente por essa razão. E tivemos uma resistência muito grande por parte de alguns mais antigos, os mais conservadores, que não aceitavam isso de maneira nenhuma, porque era aquela divisão imposta, né, que a polícia impunha. Oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados. Quando, na realidade, os círculos militares são apenas dois, são oficiais e praças. Então, eu queria fazer esse pessoal entender que, no círculo de oficiais, congregava de aspirante a coronel. Sim. Não tinha divisão. Oficiais superiores, oficiais subalternos. Era a classe de oficiais. De oficiais. Agora, era interesse da própria instituição militar dividir a categoria de praças. Por quê? Porque é a base, é um número maior. Então, consequentemente, em termos de força numérica, né? Então isso tinha todo um histórico a ver. Então, divide-se a base. Subtenentes, sargentos, cabos, soldados. Então, isso ficou assim, arraigado na cabeça de muitos, essa divisão. Aí, quando eu tentava explicar, gente, nosso círculo é de praças, não é? Então, nós temos que congregar o cabo e o soldado. Apesar de toda a resistência, conseguimos aprovar numa assembleia, não vou lembrar quando, né, que poderíamos admitir cabos e soldados como sócio, porque já tínhamos essa figura de a sargento feminina, associada, casada com o cabo. Ela podia vir para o clube dela e o marido não. Não, é um estranho paradoxo, estranho, não é? né? Não é? Exatamente. Um estranho paradoxo. E vice-versa. O sargento casado com uma soldado, um cabo, ele podia ir para o clube e a esposa dele não, porque ela... Então, a primeira abertura foi essa, quando abrimos a para receber cabos e soldados. Então, isso foi um salto assim, quantitativo e qualitativo na nossa... Houve a época, não sei se o senhor se recorda disso, ainda houve muita contestação, né? Até por parte de alguns subtenentes sargentos à época, não muitas, né? Algumas contestações em relação a trazer o cabo e soldado. O senhor chegou a enfrentar isso enquanto diretor? Qual foi o posicionamento do senhor em relação a isso aí? Apesar do senhor ter vislumbrado isso, que se os oficiais eles teriam o direito de terem a associação, né, por que também não ter associação de praças? Encontrou uma resistência por parte da diretoria de subtenentes sargentos em relação a trazer para a ASPRA, a época, os cabos e soldados?
Não, na diretoria até que não, porque quando a gente trouxemos esse assunto à discussão, já havíamos discutido exaustivamente a nível de diretoria. Sim. Quando trouxemos a nível de associados. Mas encontramos uma resistência muito grande, sim, na base de associados, principalmente, como eu disse antes, aqueles mais antigos, os mais conservadores. Mas quando, então, também nós argumentamos, quantos companheiros nossos que os filhos vêm para a polícia? Verdade. Inclusive, um dos maiores críticos na época, eu, conversando com ele pessoalmente, foi que eu disse, olha, todo fim de semana você está no clube, porque o seu filho não está, tá. E falou assim, e a hora que seu filho entrar para a polícia, como soldado? Você vai e ele vai ficar em casa? Até porque ele era sargento, né? O pai sargento, né? E ele soldado, como é que vai ser? Ah, ele não deu resposta. E não demorou muito. Menos de 6 meses depois, o filho dele ingressou na corporação como soldado. Mas já pôde vir ser sócio também e continuou indo para o clube com ele. Então é uma questão natural. Não é? Você não pode fazer essa divisão realmente, porque não é? Subtenente Luiz, as participações aqui são várias e eu tenho uma pergunta aqui da Sargento Valéria de Curvelo. A primeira pergunta que ela faz para o senhor é a seguinte: quais foram as maiores dificuldades que a Aspra encontrou em seu percurso nesses 49 anos? Valéria, se não me engano, eu conheço a Sargento Valéria de Curvelo, ela até mexe com musculação, alguma coisa assim. Conheci ela na eleição aqui, me parece. Isso. Ela, não é? Um abraço, Valéria. Mas dificuldades foram várias. Uma delas realmente é a resistência que a gente tinha do próprio comando, né? Então eu fiz um manifesto em 1990, que eu conclamei, né, a categoria de subtenentes sargentos. Eu dizia que nós teríamos a obrigação de nos constituirmos em elemento de transformação. Eu falei, nós estamos aqui para provocar um curto-circuito, né, herança do passado. Falei, se não provocarmos esse curto-circuito, nós não vamos evoluir. Então nós temos que romper com as tradições. E foi nós rompemos as tradições. Mas realmente, a maior dificuldade nós encontramos por parte realmente do comando. Tivemos vários comandos que apoiavam tudo, mas outros procuravam realmente podar, tesourar, mas nunca fizemos um confronto direto. Sempre trabalhamos no campo de ideias, no campo de, como se diz, de conscientizar o nosso associado do que nós precisávamos fazer. Nós tínhamos que lutar a favor dos nossos direitos. Sim. Né? Porque dever, nós fomos condicionados a cumprir dever desde que entramos na corporação. E até presente data, né? É praxe. É praxe, você tem que cumprir também, então você tem que aprender a exercitar seus direitos. Uhum. Né? Até uma frase que eu deixei aqui, me parece que está gravada, né, no salão. Nós temos que aprender a exercitar nossos direitos e é a partir daí que nós realmente conseguimos fazer a base para depois deixamos aí praticamente o estudo pronto, né, um estatuto elaborado para a instituição da Associação de Classes. E quem parte desse pressuposto também da preservação dos direitos, do adestramento dos direitos propriamente dito, não perde a razão de jeito nenhum. É cumprir as normas, é cumprir dever, né? O cidadão ele não estará sujeito a N coisas, né? Então, assim, eu penso que a associação surgiu com foco, com objetivo. Nós precisamos representar a classe. Mas Exato. haviam as dificuldades naturais de que eu não posso peitar o comando, porque vem essa questão do preceito hierárquico e eu não posso quebrar isso, mas ao mesmo tempo tinha vontade, mesmo diante das resistências do comando, tinha vontade de luta, né, propriamente dito, né, de ter a associação num todo, principalmente para representar a classe, não era isso? Porque na realidade, Sérgio, não era nem peitar o comando, você não precisa peitar. É peitar entre aspas, Sim, né? Eu entendi essa questão. Não era questão de peitar, é questão de você realmente ter direito. Porque eu aprendi, não sei quem foi que disse isso, se foi lá um francês, né? Que a cada dever cabe um direito. Sim. Mas não queira ter direito se você não cumpre o seu dever. Então, e nós sempre fomos cumpridores de deveres, e muito bem cumpridos. Então, por que não exercitar nossos direitos? É verdade. É verdade. Então, eu sempre me pautei por isso, desde quartel, onde vim para cá, eu sempre, até tive conversando isso hoje com o Sanches. Eu sempre fui um camarada voltado para a questão de direito.
sei lá, um instinto natural. Porque se eu cumpro meu dever, é claro que eu tenho que ter meus direitos. Isso aí é inerente, né, à função. Então, e outra coisa, eu acho que nós, polícias militares, até pelo que eu sei, nós cumprimos nosso dever muito bem cumprido. Com eficácia. Com eficácia, com certeza. Então, eu não vejo razão para você não ter direito. Então, eu falei muito isso para alguns comandantes. Não há de se preocupar. Nós temos disciplina. Nós somos uma tropa disciplinada. Verdade. Éramos mais, não sei, mas eu acho que ainda existe, hoje, ainda existe. E a disciplina tem que ter. Até porque isso aí é uma coisa que se tornou assim, eu não vou dizer corriqueira, não seria o termo certo, é uma coisa que se tornou praxe dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, esse contexto de disciplina. Mas eu tenho mais uma pergunta da Valéria aqui lá de Corvelo. Quanto tempo levou até ser reconhecida como associação? Quanto tempo levou para ser reconhecida como representante de classe, a Aspra? Não, o tempo aí, Valéria, não foi muito, não. Foi o tempo do cartório, eu diria, né? Do cartório registrar o estatuto da associação. Porque a associação é o seguinte, ela tem um princípio, ela tem uma norma constitucional. Uma associação ela é prevista constitucionalmente. Então, se você elaborou um estatuto dentro das normas constitucionais, você não infringiu nenhuma norma, o estatuto foi aprovado, o cartório registrou, você já está apto a exercer a representatividade. Então, isso aí é só mesmo a fase documental, a demora que foi é essa. E o que a gente demandava muito na época era uma assistência, que o nosso pessoal não tinha. O nosso policial entrava aí num conflito, mesmo na área operacional, ele não tinha uma cobertura, ele não tinha uma assistência jurídica. Então, e um clube não pode fazer isso. Se bem que nós, enquanto clube, já fazíamos. Nosso primeiro piloto aqui de assistência jurídica ainda éramos clube ainda. E fizemos e tivemos muito sucesso nisso. Agora, com a associação é muito mais fácil, porque ela é legítima para fazer isso, não é? Então, o tempo aí não foi muito, não. Foi realmente a fase cartorial só. Então, Sargento Luiz, eu tenho mais uma pergunta aqui. Cabo Bernardo, ele é do 36. Parabéns, Tenente Ulisses, Parabéns, Tenente Ulisses, pelos bons serviços prestados à Aspra. Eu sou sócio da Aspra e tenho os mais efusivos elogios a fazer à associação. É uma pergunta que ele fez também, dentro dos moldes que a Valéria fez também, perguntando, primeiro, qual a maior dificuldade que a Aspra encontrou quando foi fundar o Clube Subtenente Sargentos e qual a maior dificuldade que a Aspra encontra hoje, né? Eu, dentro dessa pergunta, eu até acho assim, eu não entendi bem qual a dificuldade, se for em relação à representatividade, a relacionamentos, a Aspra ela tem um dos melhores relacionamentos, tanto com o governo como comando. Então, dentro dessa pergunta que ele fez aqui, né, da fundação até a presente data, o senhor acha que ainda existe alguma dificuldade? Cabo Brandão, tá? Lá do 36º. O senhor acha que ainda existe a dificuldade, né, em se comparando com a fundação, como o Clube Subtenente Sargentos, depois essa fusão, né, essa mudança de nomenclatura para a Associação dos Praças Policiais, e fazendo um comparativo, o entendimento que eu formei aqui, daquela época até a época de hoje, quais foram as maiores dificuldades e quais são hoje? Ô, Brandão, um abraço para você. Agora, eu acho que que eu falei do início, as dificuldades que nós tivemos, maior mesmo, foi em relação à resistência, né, de permitir que os estudantes sargentos se reunissem. Porque atrás dessa esteira, logo após também, veio, né, a criação do Centro Social do Cabo dos Soldados. Então, é um efeito cascata. Verdade. Então, verdade. Na realidade, o comando tinha essa preocupação, sim. Se isso aí não podia reunir, imagina o Cabo dos Soldados. Não é? Era um conceito da época. Mas então, essa dificuldade foi, né, a partir da associação, o Brandão, eu acho que a dificuldade realmente é se manter, né, como uma instituição representativa. Agora, a dificuldade de hoje
E eu não tenho como te responder, porque eu participo, eu venho aqui da ASPA, mas não estou no dia a dia da diretoria aqui. Eu posso falar como observador. Eu acho que a associação está muito bem atualmente. Eu tenho andado aí, né, Brasília e outros estados aí, e a nossa associação é referência. Todos os outros estados vêm aqui buscar informações. Recentemente nós tivemos até o pessoal de São Paulo aqui, Exatamente. Né, né? E por sinal escondidos, né? Justamente. E é uma coisa que nós não enfrentamos. A nossa associação é clara, é transparente, é reconhecida. E tem apoio do comando, né? Tem apoio do comando. Por quê? Porque ela não é opositora ao comando. Ela a gente está aqui para cobrar, mas a gente não vai fazer oposição. Cobra, exatamente. Quer dizer, o que a associação faz, ô Brandão, na realidade, é um papel social que o Estado deveria fazer. Sem dúvida. A representatividade. Como o Estado não faz, então isso sobra para as associações. Então eu não vejo que ela, eu acho, né? Eu não posso responder pela diretoria, eu não acho que ela não tem essa dificuldade, não. Até pelo fato dela ser referência, né? E o nosso presidente ser membro da ANASPRA, não é isso? Associação Nacional dos Associação Praças. Nacional dos Praças. Né? Já tivemos presidente aqui na época do Gonzaga, que ele foi do Conselho Nacional de Segurança Pública. Sim. Né? Já fez parte. Então é uma associação hoje reconhecida realmente. É porque o senhor falou uma coisa muito interessante, né, para os nossos ouvintes aqui. Além do Gonzaga hoje, ele ainda faz parte da NASPRA, né? Sim. Nós temos também o Éder, que é um dos diretores, vice-presidente da NASPRA, o Sanches também, e o Bahia. A pessoa vê a dimensão, a proporção que isso tomou. Eu sempre falo isso com uma satisfação muito grande, que eu estou na diretoria da ASPRA desde o ano de 2007, e eu particularmente não esperava um crescimento tão grande em todos os contextos no que se refere à associação. A que ponto nós chegamos enquanto associação, enquanto entidade de classe. Sim. Começou ali com o Clube Subtenentes Sargentos. Poucos dias eu estava vendo uma foto antiga ali de um sargento, se não me engano, perto da mesa de sinuca, segurando um taco, a foto preta e branca ainda. Ali a ASPRA começava a dar os primeiros passos. Aquela foto do Clube do Veracruz em construção. Sim. Né? E na verdade, né, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que o senhor pode falar com mais propriedade. A ASPRA começou caminhando com o senhor, com o Tadeu, com o Jairzinho, com muitos outros que estavam aqui. Não, nós vamos aqui montar uma associação com o objetivo de lazer, mas na verdade, quando surgiu essa feliz ideia da criação do Clube Tenente Sargentos, eu acredito que os senhores já tinham esse objetivo. Nós temos que fazer algo em prol de nossa classe. Né? Naquela época, por enquanto, eram subtenentes e sargentos. Mas eu acho que isso teria tendência a ir mais além. Como foi hoje, expandindo para os cabos e soldados. Hoje tem a Associação Nacional de Praças. Hoje a ASPRA, a gente pode falar com propriedade que a ASPRA hoje ela é uma referência. Sim, é uma referência no Brasil, nacional, no Brasil, no que se refere à associação. Excelente. Só tem mais alguma coisa a concluir sobre a pergunta do Brandão? Eu estou com outra pergunta aqui engatilhada aqui. Eu acho que não, Brandão. Não sei se eu respondi da altura né? Mas eu acho que a questão é essa. Eu estou com uma pergunta aqui do Cabo Berlink, nosso diretor jurídico. Berlink, boa tarde, obrigado também pela audiência, meu amigo. Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença do subtenente Ulisses e fazer duas perguntas. Qual avaliação da ASPRA ele faz em termos de evolução e representatividade? Na sua percepção, o que falta para a juventude militar se engajar ainda mais nas questões representativas de classe? Essa é a pergunta do Berlink, nosso diretor jurídico. A primeira ele fala sobre... deixa eu só voltar aqui. Isso, Eu vou voltar aqui a pergunta aqui, que é até muito interessante. A pergunta que ele faz aqui é a seguinte... Porque velho não tem muita memória, né? Então tem que ser uma a uma. Deixa eu achar aqui. Essa questão de WhatsApp ela é meio complicada, mas eu acho que enquanto isso agora... eu vou responder na segunda. Gostaria de agradecer a presença do subtenente Ulisses e fazer duas perguntas. Primeira, qual avaliação da ASPRA ele faz em termos de evolução e representatividade? Isso aí eu poderia traduzir isso em nota, né? De 0 a 10. Sim. Eu daria 9.
Porque A gente não consegue atingir sempre a perfeição. Não, é o seguinte, que 9 seria 90%. Sim. E 10% é a margem para melhorar. Justamente, que a gente Né? precisa Sempre disso. tem que- A gente Exatamente. precisa disso. Então, viu, Berlim, que eu, com certeza, se eu puder traduzir sua pergunta numa nota, eu daria de 0 a 10, daria 9. Exatamente para você ter 10% de margem para aperfeiçoar e Justamente. melhorar. Não é? Justamente. Porque se você atingir a perfeição, você perde a motivação também, não é? Justamente. E esses 10% é para a gente continuar trabalhando, não deixar de trabalhar. Exatamente, né? Agora, o que fazer para a juventude? Na percepção do senhor, o Sim. que falta para a juventude militar se engajar ainda mais nas questões representativas de classe? Bom, eu tenho comigo que se tem que fazer campanhas. Eu gostava muito de fazer seminários, fazer encontros. Eu acho que isso funciona assim. Você tem que estimular. Porque, como eu disse antes, a pessoa chega na corporação com aquele instinto de cumprir o seu dever. E hoje nós vimos muito isso aí. A pessoa cumpre seu expediente, cumpre seu turno de serviço e vai embora. E não quer saber de outro compromisso. Né? Então, eu acho que essa motivação tinha que ser através de campanhas mesmo, de promover seminários, promover encontros, trazer pessoas focadas nessa área. Voltar muito, viu, Berlim, que eu acompanho muito o nosso pessoal nas redes sociais, e te confesso, meu amigo, às vezes eu fico assustado com a mentalidade de alguns. A falta de conhecimento, a falta de formação política me dói. Dos mais novos. Não, no geral. No geral, né? No geral. É claro, com exceções, né? Estou falando sim, né? com certeza. Então, estou dizendo, eu acho que o nosso pessoal carece de mais formação. Informação tem demais. E a informação, muita informação, às vezes mistura a cabeça da pessoa. Verdade. Então eu acho que a Aspra poderia sim fazer mais projetos, mais programas de formação. Formação política, formação cidadã, né? Esse desenvolvimento assim, do espírito mais republicano. Você entendeu? Eu gosto muito dessas coisas. Eu gosto muito dessa pedagogia, entendeu? Gosto muito de ensino. Eu acho que a Aspra tem um campo muito bom ainda, viu, Beri? Muito vasto para evoluir. Deixa eu agradecer aqui a audiência da nossa amiga Ana Paula Gonzaga, que está lá, Ana Paula, né, aliás, perdão, que está lá no gabinete do Gonzaga. Agradecer a audiência aqui do meu amigo Sargento Ribeiro, hoje diretor da Aspra, aqui no grupo amigos.com. E tem até uma pergunta aqui do César, né? Ele identifica como Cabo César e parabeniza o senhor também por fazer parte dessa história da associação. E deixa uma pergunta aqui também, eu acho que deve estar associada a outros questionamentos também. Quando da fundação da associação, quando surgiu a ideia da criação da associação, houve ameaças? Não. Digamos assim, eu não sei se é o entendimento da pergunta dele. Alguém pediu para parar? Para por aí que não vai dar certo? Alguma coisa assim? Ocorreram esse tipo de ameaça? Eu seria leviano se eu falasse que sim. Mas também não posso afirmar que não, porque não me ocorre, não me lembro agora no momento de nenhum fato semelhante, nenhum fato recorrente nesse sentido. É possível que tenha havido, sim. Eu me lembro que na criação do Centro de Cabo Soldados houve retaliação, sim, houve prisões, houve transferências. Lembro daquela época tumultuada também. Foi uma época tumultuada dos Cabos Soldados. Mas o nosso aqui, César, realmente não me ocorre nenhuma lembrança nesse sentido, não. Mesmo porque a gente já tinha uma formação, né, mais cidadã, uma formação mais... Né, uma formação política mais acentuada. Deixa eu pegar outra pergunta aqui, está no grupo Plantão Policial. Sargento Guimarães não identifica de qual unidade que é, né? Ele parabeniza a Aspra, o Centro Social de Cabos e Soldados, a Ascobom, pelo excelente trabalho que vem representando nesse trabalho de fortalecimento de entidade de classe. Dentro dessa pergunta que o César, dentro dessa mensagem que o César postou aqui,
o ponto de vista meu que eu defendo, eu, Sérgio, a Aspra, ela abriu a porta para surgimento de novas associações. Inclusive a Associação dos Oficiais, né? Justamente, inclusive a Associação dos Oficiais. Então a Aspra, ela abriu as portas praticamente para a criação de outras associações. Eu não tive a oportunidade de estar em outros estados. Eu não sei se o senhor recorda quando nós fizemos aquele ENERP, que é o Encontro Nacional de Entidade Representativa de Classe, né? Eu não participei, não me lembro. Eu não me recordo qual ano foi ainda nos anos 2000, quando nós organizamos esse ENERP, e eu tive a oportunidade, foi bem antes da inauguração da Rádio Aspra, eu acredito que foi 2006, 2007, então eu tive a oportunidade de conversar com muitos segmentos de outros estados, policiais de Santa Catarina, com o Prisco, né, da Bahia, que hoje é deputado estadual na Bahia, exato. né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Joás e muitos outros representantes de classe que, naquela época, eles já faziam as estratégias de reivindicação, de representatividade, meio que de maneira velada, até em virtude das ameaças que eles sofriam naqueles estados. Na Bahia, exato. em Natal, no Pernambuco. Tem uma história muito triste da Regina. No que Pará. A Regina, ela foi vítima assim, de agressões, de tentativa de homicídio, uma coisa assim, que a coisa funcionava, eu me assustei com aquilo. Hoje, diante desse tempo todo que eu estou aqui na Aspra, eu acredito que o senhor possa ter a mesma visão. Hoje me assusta, no bom sentido, né? No bom sentido da palavra, me assusta quando eu vejo o crescimento das associações, da Aspra e das associações, e o respeito que se tem para conosco. Eu tive a oportunidade de ouvir de um coronel que a Aspra, ela tem um peso muito importante em tomadas de decisões junto aos setores do alto comando de PM e bombeiro e do governo. Então, assim, o crescimento que nós tivemos assim, é algo totalmente benéfico. Começou com o senhor, né? A minha maior satisfação é que isso começou com o senhor, e hoje nós temos a oportunidade de ser a voz do policial e do bombeiro militar. Nós temos corrido atrás, nós temos procurado defender os direitos. Só esperava que houvesse tanta evolução quando lá no começo de tudo começou o Clube Subtenente Sargentos. Só acharia que chegava a essa evolução tão grande como é hoje, pegando por ANASPRA, Associação Nacional de Praças, pegando pelo veículo de comunicação que hoje a gente possui, rádio, Facebook, mídia social. O senhor esperava um avanço tão grande assim? Na verdade, eu esperava sim. Esperava, que era um sonho. Né? Porque você veja, antes da ANASPRA, nós tínhamos a UberSusa, chamava União Brasileira de Entidades Representativas Subtenentes Sargentos. Era uma entidade quase clandestina. Eu fui vice-presidente dessa União Brasileira. Quando nós fomos convocados para ir na primeira assembleia dela, na primeira congresso, eu me lembro, foi eu, o então terceiro sargento Gonzaga, né, nosso deputado, sim. Gilberto. Chegamos para esse congresso em Porto Alegre, quase todos os participantes estavam lá, temerosos e escondidos. E nós estávamos com como é que fala? O passaporte, né? No bolso, liberado pelo comando para participar. Nós já tínhamos mostrado a nossa cara, já tínhamos falado a que vínhamos fazer, né? O que queríamos. Então nós éramos o único estado que não estávamos lá clandestinamente. E isso provocou um choque no pessoal. Eu falei, mas eu não estou entendendo vocês. Por quê? Eu cheguei para o comando e falei, claramente, nós vamos participar de um... Não sei o quê. Ainda pedi o devido apoio para a gente viajar, e conseguimos. Então, quer dizer, eu acho que você tem que ter essa clareza que você quer e colocar na mesa de negociação. Você tem que ter esse poder de negociar. Então, o que a gente pretendia na época, realmente era isso que nós temos aqui hoje. Eu sempre falei isso aqui, a Aspra atingiu um ponto espetacular. Para mim é um sonho, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Para mim é um sonho. E veja você que na época o que eu propus.
quando eu reuni minha diretoria, eu falei assim, olha, nós não temos um objetivo. Nós assumimos um salão, como eu falei anteriormente, e falei, nós vamos fazer o quê aqui? Quantos diretores à época? Se não me engano, nós éramos 24, incluído os conselhos. Hoje aumentou muito isso, até porque tem as regionais do interior. Sim. Até já comentei isso com o presidente aqui, o presidente Bahia. Eu acho que a Aspa deveria rever esse número de diretores executivos. Um cérebro muito grande, ele incha, né? Fica difícil. Muito. Eu acho que... eu não sei. Você pode fazer um enxugamento, é como lá os ministérios, né? Dá para se enxugar assim. Eu acho que é complicado você, vamos dizer, dirigir uma máquina dessa. Mas, então, eu dizia na época o seguinte, que a gente precisava ter um norte. Precisava ter um rumo. Eu falei, ganhamos a eleição, e agora? O que nós vamos fazer? Aí, o Gonzaga já tinha ideias ele vinha, aliás, de um campo de conhecimento, de luta, vinha de uma faculdade de jornalismo, tinha umas ideias muito claras a respeito da representatividade. Eu dei uma missão para o Gonzaga, eu falei, Gonzaga, você vai viajar esse Brasil, você vai visitar essas que tem por aí, e trazer para a gente uma experiência, o que nós vamos fazer aqui. Entendeu? Foi uma coisa interessante, de vez em quando a gente conversa sobre isso. Aí, em alguns lugares nós fomos juntos, em outros ele foi sozinho. Ao cabo de uns 30 dias, ele falou assim, Ulisses, nós temos que criar a nossa própria identidade. Ele falou assim, não achei nada que possa servir para a gente espelhar. Até porque existia o receio de outros estados de criação de associações. Exatamente. Né? Quando ele trouxe esse diagnóstico, eu falei assim, meu amigo, então, está aí sua segunda missão. Você vai criar isso. Foi o primeiro grande trabalho do Gonzaga aqui na associação. Aí ele debruçou nas pesquisas dele. Dentro de uns 60 dias, ele apresentou o relatório e nos apresentou assim, uma coisa interessante, um triângulo. Ele falou assim, olha, nós precisamos de ter cidadania, liderança e integração. Dali surgiu a marca Aspra. Surgiu a marca. Cidadania, liderança e integração. Eu falei, então nós estabelecemos, a partir daquele momento, como nosso norte. Né? Nossas ações todas foram pautadas em cima dessa trilogia. E hoje eu vejo com muita satisfação que conseguimos tudo isso. Hoje nós somos integração, nós somos cidadania e temos liderança. Verdade. Então por isso que eu falo, que eu me sinto plenamente realizado, sim. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Kelly, lá em Contagem, ouvindo a nossa programação. Muito obrigado pela audiência. Mandar um abraço aqui aliás, né? Capitão Leopoldo, Sargento Léo, lá do Copom. Subtenente Marinho, também lá do Copom. Mandar um abraço aqui também para o Alcamiro, grande amigo Alcamiro, lá das Copom. Estou mandando um abraço pelo senhor, parabenizando o senhor também. Mandar um abraço aqui também para o Átila Toledo, do Batalhão Rotan. Guimarães também, mandar um grande abraço para ele, ligadaço, pessoal ligado aqui na Rádio Aspra. Salvinho, um grande abraço para você. Tem uma pergunta aqui também, deixa eu só pegar aqui, do Décio Pereira, eu acho que é isso mesmo. Não, Roberto Barroso, ele tem uma pergunta aqui, Subtenente Ulisses, hoje, na verdade, nós temos entidades que nos representam e nos representam com coragem. Parabéns pela iniciativa da criação da Aspra. É o César. César. Não. Deixa eu pegar aqui mais uma vez a pergunta do Idalmo Júnior. Parabéns pela criação da associação. Hoje temos resultados altamente positivos porque nós temos a voz que nos representa. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: foi difícil exercer a função de presidente? Para chegar aonde chegou, houve muito sofrimento? Sem dúvida. Sofrimento é o seguinte, o César? É o Alcamiro, não, Alcamiro não. Deixa só. Eu vou pegar o nome aqui, eu vou achar. A pergunta está interessante. É o seguinte, que sofrimento sim. Idalmo Júnior. Idalmo. Porque o sofrimento é relativo, né? Eu digo que o sofrimento é relativo. Quando você assume
o propósito de fazer alguma coisa, você tem que sacrificar. Uma coisa que eu sempre falava aqui com os meus diretores, olha, diretoria é um apostolado. Se vocês não estiverem dispostos a serem apóstolos, é melhor, né, desistirem. Porque nós realmente temos que dedicar tempo integral, nossa prioridade é o associado, né, e nós temos que encarar isso como associado. Foi doído? Foi sim. Foi sofrido? Foi. Nossas lutas, né, para construir a Abaeté. Hoje mesmo encontrei com o Tadeu, foi nosso diretor aqui, o grande Tadeu, disponível, né, um camarada realmente abnegado, né? Sem dúvida. O que foi construir a Abaeté? Só quem participou do processo sabe, né? Mucuri, Veracruz, então, mas são, assim, é um sofrimento, como diz o outro, um sofrimento compensatório. Compensatório, exatamente. Você sentir assim, que você está realizando alguma coisa, e o melhor de tudo, Sérgio, é pessoas reconhecerem. Muito obrigado, Idão. Que o reconhecimento, eu aprendi com um prelado aí, que o reconhecimento é quase um dom. Verdade. É como um pagamento, né? Melhor Exato. que um pagamento, né? Então é muito bom você ser reconhecido, sim. Eu fico muito feliz e agradeço vocês por isso. Henrique, você vai chamar o comercial? Isso, chamar o comercial rápido aqui, Sérgio. A gente volta com as considerações finais do nosso convidado. Rádio Aspra sempre pensando em você. Agora, 3h09. Esse é o Show da Tarde que está de volta com você aqui na Rádio Aspra, a rádio que está sempre pensando em você. Agora 3h12. Meu amigo Sérgio Luiz, vamos agora às considerações finais. O que você manda aí, meu amigo? Agradecer mais uma vez a presença do nosso amigo, meu particular amigo, o qual tenho um respeito, um carinho muito grande. O nosso eterno presidente, nosso eterno subtenente Ulisses, agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da Web Rádio Aspra. E a oportunidade não vai faltar para o senhor estar aqui conosco, né? Antes, porém, deixa eu só mais uma vez aqui o Idalmo está pedindo para agradecer ao senhor também as considerações, o que ele fala aqui, que ele fala sobre a Aspra e sobre todas as associações de modo geral, é tudo um fundo de verdade, porque ai de nós se não fossem as associações. Perfeito, Idalmo. Né? E agradecer muito a presença do senhor, isso abrilhanta mais ainda, a gente vem falar um pouco da fundação da associação, até chegar a essa evolução que é hoje a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais, e com satisfação para que todos os nossos ouvintes tenham certeza e conhecimento, o que nós somos hoje enquanto associação, né? O que nós temos em termos de representatividade, essa dimensão que a Aspra tomou hoje em Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, Unai, Patos de Minas, Betim, Poços de Caldas, em suas muitas regionais espalhadas por todo o estado de Minas Gerais. O que nós temos hoje como esse veículo de comunicação que é a nossa rádio, esse número assim, muito grande de sócios, deve-se isso ao senhor, que começou a dar esses primeiros passos há 49 anos atrás, e hoje nós estamos aqui caminhando principalmente dentro daquilo que o senhor colocou como aprendizado para a gente. Obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço a você, ao Henrique, a Raquel. Não é a primeira vez que eu falo isso, eu continuo sendo um soldado da causa. Sempre que precisarem, né, pode me reconvocar. E o senhor tem história para contar da Aspra. A gente vai ter um bloco maior aqui um dia que tem muita história para contar sobre a Aspra. Agora, é muito tempo, né, ser presidente eterno, né? Muito. Não sei se é bom isso. Mas eu agradeço de coração essas considerações. Como eu falei, né, o reconhecimento é muito bom a gente ser reconhecido, sim, envaidece, não é? É verdade. A gente fica envaidecido e satisfeito de saber que pôde fazer alguma coisa e que alguém reconhece que foi feito. A gente só lamenta não ter feito mais, né? Mas, dentro daquilo que foi possível, né, nós procuramos realmente fazer. Verdade. Né? Verdade. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre precisar, contem comigo. Ulisses, eu reforço aí as palavras do Sérgio, agradeço muito a sua presença e em breve a gente vai estar conversando novamente, que é sempre uma honra estar recebendo você aqui na Rádio Aspra. Obrigado, Henrique. Rádio Aspra agora 3h15. Você era tão feio que
nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio, mulherada trans, eu quero ouvir cada vez mais. Vem em mim, dó de rã, porque 180, mulherada louca.